Muito bem, nós começamos nesse domingo uma série de mensagens voltadas principalmente para o fortalecimento das famílias. E a nossa expectativa, como pastores dessa igreja, é que realmente essas mensagens possam levantar alguns assuntos que você com certeza precisa tratar na vida da sua família. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante, que é justamente a resolução dos conflitos dentro do lar, ou resolvendo os conflitos dentro do lar. E a mensagem que eu trago nessa noite, ela é baseada num livro que você pode adquirir, se assim desejar. Você pode, então, aprofundar esses princípios que nós vamos aprender nessa noite. E o nome do livro é Os Conflitos do Lar e as Escolhas do Pacificador. Então, se você tiver interesse, você pode entrar na internet, digita lá Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, você pode pedir, ou então, de repente, numa livraria, você pode adquirir esse livro. Muito bem. Nós estamos vivendo dias difíceis, porque são dias marcados pelos conflitos. Nós estamos vivendo dias de grande polarização de ideias. Estamos vivendo dias ainda de polarização política. Querendo ou não, parece que ainda estamos experimentando o terceiro turno das eleições. Pessoas continuam brigando ainda nas redes sociais. Nós vemos também que existe uma atmosfera onde há a intolerância contra as opiniões contrárias. Brigas, discussões. Também temos visto, mais do que qualquer outra época, os crimes cometidos contra as mulheres. É impressionante. Se você ligar a sua televisão, toda semana, se não todo dia, tem um caso de um ex-marido, um ex-namorado, ou de um marido, ou de um companheiro que perde a sua cabeça e simplesmente tira a vida dessa mulher. Estamos vivendo um momento de pessoas cheias de si, amantes de si mesmas, arrogantes. E todo esse clima traz um sentimento de que nós estamos vivendo em pé de guerra. E, infelizmente, essa atmosfera de guerra tem influenciado e muito os nossos relacionamentos dentro do lar. As pessoas brigam nas redes sociais, as pessoas brigam no trânsito, as pessoas brigam com os seus amigos por ideologias diferentes, as pessoas estão estressadas e elas levam tudo isso para dentro do seu lar. E não é à toa que nós vemos, então, os conflitos do lar acontecendo de uma maneira quase que natural. Maridos contra esposas, esposas contra maridos, pais contra filhos, filhos contra pais. Vivemos um momento de grande conflito. E hoje é muito fácil nós descartarmos os nossos relacionamentos. Não deu certo? Está dando atrito? Vamos desconectar aqui. Vamos partir para outra.
Vamos seguir em frente. É tão fácil hoje as pessoas desistirem do seu cônjuge, desistirem da sua família. Eu me lembro de uma situação muito triste, quando eu fui visitar um colega, pastor, aqui numa cidade da Grande São Paulo, e ele estava muito entristecido, porque ele tinha acabado de chegar de uma visita. E essa visita que ele fez era para tentar ajudar a resolver um conflito. O marido já estava com a sua mala pronta, os 3 filhos do casal, filhos pequenos ainda, agarrados nas pernas do pai, desesperados, para que o pai não saísse de casa. Não adiantou nada, aquele pai saiu do lar e nunca mais voltou. É muito comum. Hoje, nós vemos que as famílias, elas, de uma maneira muito rápida, e às vezes por motivos banais, acabam se desfazendo. Desistimos porque muitas vezes somos egoístas, porque exigimos tanto, e nós temos que nos lembrar que não existem pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Os nossos cônjuges não são perfeitos. Os nossos filhos, eles não são perfeitos. Então você pega 2 pessoas que são imperfeitas, que são pecadoras, e você então coloca esses 2 pecadores debaixo de um mesmo teto. O que é que vai acontecer? Conflito, dificuldades, problemas. Daí, esses 2 que são imperfeitos, que são pecadores, resolvem aumentar a população dentro do lar de pecadores. Daí, vem um pecadorzinho, um outro pecadorzinho, e aí então você multiplica os conflitos pelo número de pecadores que você tem dentro do lar. Não existem pessoas perfeitas, mas como nós nos esquecemos disso, não é? Porque nós exigimos perfeição, mas queremos que os outros sejam tolerantes. Irmãos, vocês não sabem como é complicado falar sobre resolução de conflitos no púlpito. Sabe por quê? Porque na semana que você vai pregar sobre isso, você começa a brigar com a sua mulher por causa de 3 pacotes de bolacha. Tá? Ou então você começa a sentir a pressão dos conflitos com os filhos. E coisas que são, infelizmente, parte da nossa existência humana. Eu tenho a certeza que ninguém aqui pode dizer que vive livre de conflitos. Se você teve uma semana de paz, amém. Amém. Se você tem poucos conflitos na sua casa, amém, que bom. Mas o normal não é isso. Nós vivemos em meio a conflitos. Como que nós reagimos aos conflitos? Como que você reage ao conflito? Quando aparece uma diferença dentro do seu lar, uma diferença de opinião, quando alguma coisa acontece que não te agrada, como que você reage? Basicamente, nós podemos reagir de 3 maneiras, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, você pode optar diante de um conflito pela evasão. Nós vamos ver o que significa isso. Ou não, você pode optar pelo combate. Ou então, você pode optar pela pacificação dos conflitos dentro do lar. Vamos ver primeiro o que significa a evasão. A evasão, ela caracteriza aquelas pessoas que estão mais interessadas
em evitar os conflitos do que resolvê-los. Existem pessoas que, diante de um conflito, elas optam pela evasão. Por quê? Elas não gostam de confrontação. Elas não gostam de discussão. Elas não gostam quando existe um problema a ser resolvido. Elas estão muito mais interessadas em evitar qualquer dificuldade, qualquer problema dentro do lar. Também são pessoas que são mais direcionadas para dentro de si. Essas pessoas estão mais preocupadas em se proteger. Aparece um conflito, mas o maior interesse dessa pessoa é se proteger. Ela não quer se machucar. Ela quer preservar a sua vida, ela quer preservar as suas emoções, ela está muito mais preocupada com ela mesma. Essas pessoas geralmente se concentram mais no eu. Eu. O importante sou eu dentro de um conflito. Essas pessoas geralmente que optam pela evasão procuram o que é mais fácil, tá? O caminho mais fácil, o que é mais conveniente, o que é mais agradável para elas. São pessoas que têm medo de serem confrontadas. Elas se sentem totalmente desconfortáveis diante de um conflito, diante de uma confrontação, diante de uma crítica. São pessoas que estão mais preocupadas com a aparência do que com a realidade. Tá tudo bem, irmão? O marido chutou o cachorro, gritou com as crianças. Na hora que estava saindo para vir para a igreja, bateu o carro no portão. Ele gritou o tempo todo, mas chegou no portão da igreja. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? Tudo bem. Tá tudo pegando fogo dentro de casa. Mas ela está mais preocupada com a aparência do que com a realidade no lar. Existem problemas com os filhos. Tá tudo bem com os filhos? Tudo bem. Tá nada. Os filhos não estão bem. Estão em crise. Estão indo mal na escola. Estão brigando na escola. Mas a pessoa, ela prefere viver num mundo à parte de aparência, ao invés de lidar com a realidade que existe dentro do lar. Irmãos, vocês podem perceber que a mensagem de hoje não diz somente, só diz respeito à família, tá? Qualquer tipo de relacionamento a gente pode ver isso. Como que você reage diante de um conflito? Você pode ser aquela pessoa que sempre prefere a evasão, evadir, fugir dos problemas. Isso acontece quando tem um conflito com o seu filho, isso acontece quando tem um conflito com a sua esposa, isso acontece quando você tem um conflito com o seu chefe, com o seu subordinado, com os seus outros familiares. Às vezes, quando surge um problema com o vizinho, existem pessoas que sempre optam pela evasão. Quais são as reações mais comuns de quem opta pela evasão? Primeiro, a reação mais comum é a negação. Elas fingem que o problema não existe. Ou então elas se recusam a aceitar o problema e também a tratá-lo de uma maneira adequada. Geralmente essas pessoas negam. Não, tem algum problema? Não, tá tudo bem. Elas esperam que o tempo se encarregue de resolver os problemas. Só que isso é uma falácia. Porque o tempo não resolve o problema de ninguém. Quantos noivos se casaram e que não deveriam
ter contraído um matrimônio. Porque tinham a esperança de que depois do casamento ele vai melhorar. Irmãos, todos aqueles que são casados, melhora depois do casamento? Melhora nada. O casamento em si não muda nada. Em alguns casos, piora. É ou não é? Outra maneira que as pessoas que optam pela evasão, outra reação que elas têm, é justamente a reação de fuga. São aquelas pessoas que fogem do conflito. Elas se calam. A esposa está lá falando. Você não vai falar nada? Não fala. Fica quieto. Daí a esposa fica mais nervosa ainda, né? E ele fica mais quieto ainda. Pessoas que saem do ambiente, tem que discutir, tem que resolver um problema. Não, a pessoa faz o seguinte, resolve comprar pão justamente naquela hora. São pessoas que acabam terminando a amizade, pedindo demissão do emprego, porque querem fugir do conflito. São pessoas que também se transferem de igreja. Tem um problema com o irmão? Vou mudar para outra igreja. São pessoas que reagem geralmente dessa maneira. Ou então, no contexto familiar, são pessoas que optam pela separação ou mesmo pelo divórcio. Então, essa é uma maneira de nós tratarmos os conflitos no lar. Nos evadindo. Você é uma pessoa que opta pela evasão? Não olha para o lado, tá bom? Senão vai ser constrangedor. Pense você. Você se identificou com essa maneira de lidar com os conflitos, mas existe outra maneira que é o do combate. Quais são as características de quem opta pelo combate na hora do conflito? Gente, em primeiro lugar, são as pessoas que estão muito mais interessadas em vencer uma discussão do que preservar o relacionamento. Não. O que importa é que eu tenha razão. E para isso, não importa se a pessoa está chorando, se ela está triste, se ela ficou magoada, porque o importante é vencer a discussão. Será que você é assim? Será que sua esposa é assim? Será que algum dos seus filhos é assim? Essa pessoa, ela sempre usa a tática do ataque. Ela, diferente da pessoa que opta pela evasão, ela prefere atacar, criticar, mostrar os erros, apontar as falhas, evidenciar que o outro está errado ou que ele está mais errado do que você mesmo. São pessoas que se concentram no você. Pessoa que opta pela evasão, ela se concentra no eu. Ela quer se proteger. A pessoa que é combativa, não. Ela foca no outro, em você. A tática é atacar. É ir para cima da pessoa. E isso resulta na culpa do outro. Não é? Não importa o que aconteça, a culpa é sempre do outro. Você pode ter feito algo errado, você pode ter contribuído para o conflito, mas não interessa. A culpa maior é sempre do outro, e não sua. Essa pessoa está sempre preocupada em defender os seus direitos. Não, porque eu tenho direito. Como marido, como pai, ou então como esposa, ou como mãe, ou até mesmo como filho. São meus direitos. Você está invadindo, você está prejudicando os meus direitos. A confrontação para essa pessoa é uma oportunidade de
alcançar o que elas querem. Olha só como é diferente, né? Enquanto a pessoa que gosta de evadir, ela sempre foge do conflito, o combativo não. Ele gosta de uma boa briga. Uma discussão é com ele mesmo. Por quê? Porque se ele ganha e convence o outro que está errado, que o outro está errado, que o outro é culpado, então ele consegue alcançar algum objetivo que ele tenha. Quais são as reações de uma pessoa combativa? Em primeiro lugar, geralmente essa pessoa ela é caracterizada por ser uma pessoa agressiva. Usa de agressão verbal, usa muito de críticas ásperas, às vezes é aquela pessoa que sempre está implicando com as outras pessoas, às vezes ele difama o outro, fala mal, muitas vezes ele simplesmente diz de uma maneira descontrolada ofensas para as outras pessoas, ou às vezes até mesmo ameaça as outras pessoas. Fora isso, né, gente? A questão da própria agressão física, que por incrível que pareça, é muito comum dentro das igrejas evangélicas. Maridos que vêm todos os domingos às igrejas, que cultuam, que estão servindo, mas que dentro de casa são verdadeiros demônios, que usam até mesmo da violência física para que a sua vontade prevaleça. Existe um ministério no Brasil hoje que trabalha indo nas igrejas evangélicas dizendo o seguinte: maridos, por favor, parem de bater nas suas esposas. É um absurdo, não é? Mas, infelizmente, nós chegamos nessa situação onde nós temos que lembrar para os maridos cristãos que eles não devem agredir as suas esposas. Espero que não seja esse o caso de nenhum dos irmãos ou dos amigos aqui presentes. Mas o fato é que essa é uma reação comum daqueles que são combativos. Também existe uma outra reação muito característica, que é a ira, a explosão. Tá vendo o que está saindo da cabeça desse homem, hein? O que é fumaça, gente? Fumaça. De tão bravo, de tão fervendo que ele está. Daí, num momento de raiva, ele não soca a esposa, mas soca a geladeira. Depois ele vai ter que mandar arrumada, ele vai ficar mais nervoso ainda, né? Mas é. Ou então, no momento de raiva, de discussão, ele vai e dá um murro na parede e quebra a mão. Todos os casos reais, tá, gente? Então, veja bem, é uma maneira pela qual as pessoas optam para resolver os seus conflitos, combatendo, sendo agressivos. E aí, já se identificou com algum? Lógico que existem vários níveis, né? Tanto da evasão quanto do combate, tá? Mas você se identifica com uma dessas formas? O que acontece num lar onde o marido sempre evade e a esposa sempre vai para o combate? Dá problema, não é? E quando é o contrário, o marido vai para o combate e a esposa sempre evadindo, sempre ficando em silêncio, sempre fugindo, nós temos problema também. Imagina então um lar onde você tem os dois cônjuges que evadem. Vira um silêncio total.
ninguém resolve nenhum problema. Por quê? Porque todo mundo está negando. Não tem problema. Cada um no seu canto. E num lar onde tem 2 combatentes? Aí, geralmente, né, gritaria, confusão e tudo mais, são configurações que existem na nossa família. Qual é a forma com que você se identifica nessa noite? Minha expectativa é que, ao sair daqui, ninguém brigue, tá bom? Mas que nós possamos conversar sobre a maneira como nós reagimos diante de um conflito. Gente, eu me identifico, tá? E é com muita vergonha que eu digo para vocês. Eu sempre vou pro combate. Infelizmente, a minha natureza é essa. Coitada da André. Né? Quando começa uma discussão, é muito difícil. E que vergonha. Porque, de forma alguma, ir para o combate glorifica a Deus e, de fato, resolve o problema. E é interessante, porque a Andréia, ela é mais de evadir. E aí é muito difícil. Porque eu quero conversar e ela quer fugir. Eu pergunto as coisas, ela não fala. É uma forma de lidar com os problemas. Quando nós evadimos, nós também não glorificamos a Deus. Por quê? Porque nós não resolvemos os problemas. Os problemas existem, mas nós não queremos resolver. Também, quando nós evadimos de um problema, de um conflito, nós não estamos contribuindo para uma maneira eficaz de resolver a situação. Então, irmãos, tanto a evasão como aqueles que partem para o combate não resolvem os conflitos, só pioram. Só pioram. Muito bem, graças a Deus, não existe só essas 2 maneiras de nós lidarmos com os conflitos. Nós temos uma terceira que é muito melhor, que é o que a palavra de Deus nos ensina, que é justamente a pacificação. É levantar uma bandeira branca, é dar uma trégua nos conflitos. Deus deseja que diante dos conflitos nós sejamos capazes de sermos pacificadores. Veja bem o que eu estou dizendo. É impossível não termos conflitos no lar. É impossível. E por que é impossível? Justamente porque nós somos imperfeitos. Porque nós somos pecadores. Então, nós não vamos conseguir viver uma vida familiar livre de conflitos. Mas nós podemos responder de uma maneira adequada aos conflitos. E o que a Bíblia nos propõe é justamente a pacificação. Não visa o eu, como aqueles que optam pela evasão. Não visa o você, como acontece naquelas pessoas que optam pelo combate. Mas a pacificação trata de nós. E o resultado é o entendimento, a solução dos conflitos, a restauração dos nossos relacionamentos familiares. A pacificação é a única forma real e efetiva que nós temos para pôr um fim nos conflitos dentro do lar. Nós vamos ver alguns princípios bíblicos agora. E esses princípios bíblicos, eles não estão em ordem de importância. Também não são uma sequência. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu... Não é isso. São princípios. Você hoje vai ser capaz de sair daqui e escolher aplicar na sua vida, no seu conflito familiar, uma dessas formas. E se você realmente colocar isso em prática, obedecer à palavra de Deus, esse conflito que você está vivenciando no seu lar, que possivelmente você está experimentando, ele pode ter fim com a ajuda de Deus. Vamos ver quais são esses princípios aqui.
nós vamos ver vários textos, tá bom? Hoje nós não teremos uma pregação expositiva de um texto. Primeira maneira de nós lidarmos com o conflito que eu quero compartilhar com vocês é justamente essa, de relevar a ofensa. Veja o que a Bíblia nos fala em Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O homem prudente ignora o insulto. Veja Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Irmãos, muitos dos nossos conflitos no lar seriam facilmente resolvidos se nós simplesmente aplicássemos a palavra de Deus. Pare de ficar ofendido por qualquer coisa. Nós fomos no supermercado essa semana. E voltando para a bolacha. 3 pacotes de bolacha. Quando eu estava passando, eu vi aqueles 3 pacotes de bolacha. Primeiro que um eu já deixei ali, ela nem percebeu, tá? Mas tudo bem. Vamos passar os 3 pacotes de bolacha. Por que eu fiquei tão irritado? Porque tinha um estoque de bolacha em casa. Uma caixa, né? E daí André me disse, mas eles não estão gostando muito dessa bolacha. Eu falei assim, eu tenho culpa? Mas eles mudam toda hora? Um mês gostam dessa marca, agora não gostam mais? Como assim? 3 pacotes de bolacha, R$3. E daí ficou vergonhoso, porque assim, então manda cancelar. Não cancela. Manda cancelar, não cancela. Eu falei, moça, a gente vai resolver aqui, pode passar aí e tudo bem. Mas, gente, olha que besteira. Eu vou brigar por causa de 3 pacotes de bolacha? Tá certo isso? Lógico que não tá certo. Nós ficamos ofendidos por qualquer coisa. Tem pessoas que vivem em guerra. Qualquer motivo é um motivo para nós criarmos a 3ª guerra mundial dentro de casa. Pare com isso. Muitos dos conflitos que nós experimentamos seriam resolvidos simplesmente se nós ignorarmos os insultos. Ignore algumas coisas. Aí sempre faz assim. Ignore. Porque senão você vai viver em briga, em pé de guerra. Então esse é um princípio. Talvez o seu conflito ele possa ser resolvido muito fácil. Pensa bem no que está motivando isso. Será que vale a pena? Não vale a pena. Veja bem. O homem prudente ignora o insulto. Existe uma segunda maneira que a palavra de Deus nos ensina, das muitas maneiras, a lidarmos com o conflito, que é justamente a questão do diálogo. Nós perdemos a capacidade de conversar. Já viu? Porque geralmente nós não queremos conversar. Nós não queremos ter um diálogo. E diálogo é o seguinte, né? Os dois falando e os dois ouvindo. Geralmente nós queremos falar, nós não queremos ouvir, nós queremos simplesmente rebater o que o outro está dizendo. Nós perdemos a capacidade de conversarmos ao redor da mesa. Está todo mundo muito voltado para o celular, para as mensagens escritas. Nós não mais olhamos nos olhos das pessoas, não conseguimos enxergar quais são os sentimentos. E isso é um grande problema. Muitos conflitos não são resolvidos porque nós não praticamos o diálogo. Nós não sabemos conversar. Olha só o que a palavra de Deus diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria,
calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja bem que conflitos mais complexos, questões pessoais, relacionais que são importantes, devem ser tratadas com uma boa conversa, sincera, pautada pela franqueza e também pela compaixão. É nesse ambiente que pode existir, de fato, a confissão de pecados e a confrontação, mas em amor. Comunicação, eu não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês, tá? Não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende. Olha só. Não, mas a gente conversa direto. Não, eu sempre falo com a minha esposa. E o que é que ela entende? Às vezes ela não entende nada, ou entende tudo ao contrário do que você realmente queria dizer para sua esposa. E aqui nós temos uma grande diferença entre comunicação tópica e comunicação relacional. Preste bastante atenção nisso. O que é a comunicação tópica? Geralmente é a conversação que nós usamos para tentar resolver os nossos problemas. É aquela comunicação pautada pela razão, pelos fatos. Gente, esse tipo de comunicação não resolve o problema. Sabe por quê? O marido, então, ele resolve fazer um agrado para sua esposa. Né? Vou levá-la para tomar um sorvete, tá bom? E ele chega lá, diz assim, esposa, querida, pode escolher o que você quiser. Daí ela diz assim, marido, que bom, eu quero uma banana split. Daí o marido olha a lista e o preço, ele, o quê? R$40? Uma banana split? Pronto, ele olha para a esposa já está brava. Por quê? Porque na cabeça dele ele não fez nada de errado. Ele fez alguma coisa errada? Não, ele só falou assim, o quê? R$40 uma banana split? Foi isso que ele disse, não é? Mas como é que a esposa entendeu essa expressão? Você não vale nem R$40. Se o marido tentar explicar, insistir, dizendo, mas eu não disse nada disso, minha esposa. Eu só falei que está muito caro. Faz tanto tempo que a gente não vem aqui. Olha como a inflação, olha como está caro. É isso que eu quis. Vai resolver? Não vai resolver. Porque o problema é como a esposa se sentiu diante daquilo que o marido disse. Por isso, irmãos, se nós queremos resolver os nossos conflitos através do diálogo, nós precisamos partir da comunicação tópica para a comunicação relacional. A comunicação relacional, ela vai mais fundo. Ela trata de como a pessoa se sentiu com aquelas palavras. Quando a esposa então fala, olha, tudo bem, mas olha, eu me senti assim, então o marido ele pode se arrepender daquilo que realmente ofendeu a sua esposa, que não é o fato dele ter dito, olha, R$40 uma banana split, mas foi o fato dela se sentir desvalorizada diante da expressão dele. Então veja que a comunicação ela é muito importante. Não adianta. Se nós queremos resolver os nossos problemas, comunicação tópica não funciona. Você disse isso, não, eu não disse isso. Não, você fez aquilo, eu não fiz. Não. Relacional. Sentimentos. Como a pessoa se sentiu. Quando nós tratamos nesse momento dos sentimentos, então nós resolvemos os conflitos dentro do lar. O objetivo é sempre a abertura para o perdão e também para a reconciliação. Tem uma terceira forma de nós resolvermos os nossos conflitos dentro do lar.
Às vezes nós precisamos sim da ajuda de outras pessoas. Gente, isso não é vergonhoso. Não é. Não é. E eu quero compartilhar com vocês uma grande verdade que eu aprendi no ministério pastoral. Geralmente o pastor é um dos últimos a saber dos problemas de uma família. E é muito triste. Eu entendo que muitas vezes é culpa dos próprios pastores. Não deveria ser assim. As ovelhas não deveriam ter medo dos seus pastores. Pastores cuidam, também corrigem, mas pastores não são policiais de plantão. Senão eu estou fora. Eu não estou para vigiar a vida de ninguém. Eu não estou lá para simplesmente repreender, reprimir, punir as coisas que porventura estão erradas dentro de um lar. Não. Então, muitas vezes, nós não compartilhamos de problemas no lar porque nós temos medo ou porque nós temos vergonha. Só que existem algumas situações dentro do casamento que nós precisamos da ajuda de outras pessoas. E a Bíblia nos ensina muito sobre a importância do aconselhamento. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Gálatas 6,2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Alguns conflitos que nós enfrentamos no lar precisam da intervenção de alguém mais maduro para nos ajudar. Às vezes, para ser o nosso mediador, para ver o conflito de uma outra perspectiva. Às vezes, nós precisamos de aconselhamento porque chega um ponto que o casamento, onde no casamento os dois não conseguem conversar. Os dois falam ao mesmo tempo. Não há entendimento. Às vezes você precisa de um conselheiro simplesmente para dizer o seguinte: vamos aplicar a regrinha dos 3 minutos? É assim. Você fala 3 minutos, ele não pode interromper. Depois você fala mais 3 minutos e você não pode interromper. Simplesmente para ajudá-los a sair do conflito. Em alguns casos, nós precisamos de um aconselhamento individual. Às vezes não. Às vezes nós precisamos de um aconselhamento conjugal. Mas esse é um recurso. Irmãos, eu entendo que existem coisas que nós não gostaríamos de compartilhar com os outros. É verdade, não devemos mesmo. Não é que você vai vir aqui na igreja e vai falar tudo, tá? Não, não é assim. Também você tem que tomar muito cuidado para quem você fala dos seus problemas. Mas é um recurso poderoso. A Bíblia diz que existe cura quando nós confessamos os nossos pecados. Ela fala da importância de nós levarmos os fardos pesados uns dos outros. Como é bom quando alguém ora pela nossa vida, pelo nosso lar, pelos nossos problemas, quando a pessoa nos traz um encorajamento ou simplesmente um conselho vindo do alto. É um recurso que está à nossa disposição. Muito bem, temos uma outra forma de lidarmos com os conflitos. A oração. Como eu disse para vocês, todo mundo sabe disso daqui. Eu estou repetindo o que vocês já sabem. Só estou sistematizando um pensamento aqui. Oração. Filipenses 4, 6-7, um texto muito conhecido. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo
Jesus. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Fala aqui sobre ansiedade, preocupação. Quando nós estamos em conflito, nós ficamos muito ansiosos, preocupados. E nós temos uma maneira de lidar com os nossos conflitos que é muito simples, que está à disposição 24 horas por dia, que é a oração. Só que sabe o que acontece quando a gente entra em conflito? A gente faz tudo. A gente liga, a gente fala, a gente briga, a gente corre atrás para resolver o problema. Às vezes a gente fala para todo mundo, mas a gente se esquece de orar. Mas, gente, orar de verdade, tá? Não é assim, Deus toca no coração duro do meu marido, em nome de Jesus, amém. Deus, a minha esposa rebelde, tem misericórdia. Não é isso. É a oração sincera, é gastar um tempo em oração. Eu lembro de uma situação que aconteceu alguns anos atrás. Nós estávamos organizando um acampamento da igreja. E nós convidamos um grupo e tudo mais. Espero que a pessoa não ouça a mensagem pela internet. Convidamos um grupo de teatro e tinha uma oferta para ser dada para aquele grupo, tinha as despesas e tudo mais, só que as nossas finanças estavam bem justas para aquele evento. Então nós acertamos um valor de uma oferta para o grupo, além das despesas, né? E daí uma irmã, companheira, gente, de igreja, tá? Veio gritando no meio do salão, né? Brigando comigo. E falando, onde já se viu dar uma oferta tão pequena para um grupo de teatro tão abençoado. Gente, ela perdeu o controle lá. Acho que ela nem viu que as pessoas pararam, né? E ela veio, falou tudo que tinha que falar, virou as costas e foi embora. Eu voltei para o meu quarto, né? E lógico, eu gosto que ninguém brigue, né? Comigo e tudo mais, fora a situação que foi muito chata. Mas naquela noite, eu fiz uma oração. Assim, Deus, eu preciso dormir nessa noite. E eu sei que isso vai ficar na minha mente. Amanhã eu tenho um dia repleto de atividades, começa bem cedo. Olha, eu entrego esse problema. E, Deus, por favor, providencia um momento para que a gente possa restaurar o nosso relacionamento. E, gente, por incrível que pareça, a oração funciona, viu? Eu dormi. E eu me conheço. Gente, eu tive uma boa noite de sono. Realmente eu descansei. Eu entreguei aquele problema para Deus e dormi. No dia seguinte, acordei. Nós tínhamos uma reunião de oração. Fui um dos primeiros a chegar. Quem é que estava lá na reunião de oração? A hora que ela me viu, ela começou já a chorar. A gente já se abraçou, já conversamos, já resolvemos o problema. Irmãos, oração. Oração sincera, confiante, resolve sim conflitos. Às vezes não muda a situação, mas muda o nosso coração. Deus pode mudar o coração da outra pessoa. Por isso nós precisamos orar para resolver os nossos conflitos. Em último lugar aqui, nós temos uma maneira difícil de lidar com os conflitos, mas que é o perdão unilateral. Quando a pessoa não admite o seu erro, não pede perdão, mas você pode dar fim a um conflito se você decidir, independente da pessoa, perdoá-la de coração. Temos um texto bem conhecido aqui. Mateus 18, 21 a 35, e diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata.
Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e o começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Essa história é bem conhecida. Pedro foi muito generoso e espiritual, né? Jesus, até 7 vezes eu tenho que perdoar? Ele estava achando que estava abafando com Jesus, tá? Até 7 vezes, tá bom, Jesus? Não, 7 vezes 70. A ideia aqui não é que você tem que ficar contando, tá? 1, 2, 3, 491, acabou. Não. A ideia é que o perdão ele tem que ser oferecido constantemente, sem limite. Todo mundo gosta da ideia de perdão, não é? Alguém acha aqui que a gente não deve perdoar? Todo mundo acha, né? Que o perdão é uma coisa boa e que todos nós devemos perdoar. O perdão é uma boa ideia até que você tem que perdoar alguém. De fato. Todo mundo gosta da ideia de perdão. Mas quando nós temos realmente que perdoar alguém, então é muito mais difícil, é muito mais complicado. Nós sabemos que o perdão não é um sentimento, de fato é uma decisão. O perdão não é uma boa sugestão da Bíblia, mas é também uma ordem. Mas não é porque é uma ordem que é tão fácil assim ser colocada em prática. Às vezes o perdão, ele envolve uma ação, mas também envolve um processo. Você decide perdoar, mas às vezes você tem que lidar com aquela sua decisão. E essa decisão pode levar até muito tempo para que ele de fato seja solidificado na sua vida em relação ao seu ofensor. O perdão é a maneira que Deus usa para que os nossos relacionamentos sejam mantidos. Sem perdão, ninguém conseguiria conviver com ninguém. O perdão é a absolvição da ofensa, do ofensor e das consequências. A gente não pensa assim. Quando você perdoa a pessoa, você não está só perdoando o que ela fez, você não está só perdoando a pessoa em si, mas o verdadeiro perdão absolve a pessoa das consequências. Vamos imaginar aqui, marido faz uma compra errada, que compromete o orçamento da família. Não tem como desfazer um negócio. E ele tomou essa decisão de uma maneira errada. Foi um pecado. Isso tem consequências para a esposa e para os filhos. A esposa resolve perdoar o marido. Resolve perdoar aquela ofensa. Mas ela também precisa perdoar as consequências.
E talvez aquelas consequências durem por 60 meses. E todo mês ela vai ter que lembrar: eu perdoei ele, o que ele fez e as consequências. Isso é perdão. Difícil? Não, não é difícil. É impossível. Eu e você não somos capazes de perdoar assim. Por isso que nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Por isso nós precisamos do perdão de Cristo. Não somente para receber o seu perdão, mas para sermos capazes de perdoar as outras pessoas. O que é que esse Senhor fez? Ele perdoou o ofensor. Perdoou das dívidas. Ou seja, perdoar é você admitir um PT na sua vida. Perda total. Aconteceu. A pessoa não tem como te pagar. A única coisa que você pode fazer é o seguinte: aceitar e realmente deixar a pessoa livre. Porque ela sozinha não tem condição de nos restituir. É assim que o perdão acontece na nossa vida. O perdão é a expressão da graça de Deus. A pessoa não tem como merecer o nosso perdão. Por isso que tem que ser um perdão gratuito. Não, você tem que reparar o seu erro. Às vezes não dá para reparar. Ah, não, mas eu espero que você seja uma pessoa. Ela não vai conseguir pagar a dívida. Então você tem que escolher: não perdoar e deixar o conflito vivo, ou você tem que assumir o prejuízo, que parece prejuízo, de imediato, liberando perdão, para que na frente você também seja abençoado pelo seu gesto de perdão. Essas 5 maneiras estão na palavra de Deus e nos ajudam a resolver os conflitos dentro do lar. Eu queria que você, nessa noite, escolhesse uma só dessas 5 maneiras e aplicasse na sua vida, para que os conflitos no seu lar sejam resolvidos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, como é difícil nós lidarmos de uma maneira adequada com os nossos conflitos dentro do lar. Existem conflitos por coisas pequenas, existem conflitos por coisas maiores, por dor, sofrimento. Mas nós precisamos da Tua graça para lidar com todos esses conflitos. Nos ajuda, Deus, a relevar algumas das ofensas, a construir um verdadeiro diálogo que irá trazer entendimento, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a de fato queremos perdoar de coração os nossos familiares. Porque só assim a Tua paz estará presente em nossa vida e em nossos relacionamentos. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas e nos capacite. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.